Vamos continuar? Preencheram o mapa de vocês? Bom, pessoal, agora nós estamos lá na página 16 e nós vamos falar sobre o extrativismo. Nós já falamos, atividades econômicas do campo, nós já falamos da agricultura, nós já falamos da pecuária e agora nós vamos falar do extrativismo. Deixa eu chegar um pouquinho minha câmera para cá, porque parece que tem um... Isso. Acho que ficou melhor. Então vamos falar agora sobre o extrativismo. Criançada, vocês sabiam que o extrativismo foi a primeira atividade econômica que existiu no mundo? O extrativismo, ele veio antes da agricultura, ele veio antes da pecuária, ele veio antes do comércio, que nós não estudamos, antes das indústrias. O extrativismo, então, ele surgiu antes de todas as outras atividades econômicas. Então, o extrativismo foi a primeira atividade econômica que o ser humano exerceu. E aí, Cássia, o que é o extrativismo? Você falou que foi a primeira atividade econômica que o ser humano exerceu, mas a gente não sabe o que é o extrativismo. Então, vamos entender o que é o extrativismo. Pessoal, a palavra extrativismo significa extrair. Extrair é tirar. Então, o extrativismo, pessoal, nada mais é do que tirar da natureza as coisas que ela nos oferece. E dentro disso existem 3 tipos de extrativismo. Existe o extrativismo vegetal, o animal e o mineral. Então, o que é o extrativismo vegetal? Pessoal, o extrativismo vegetal é a gente extrair da natureza os vegetais que crescem nela, as coisas que crescem nela. Então, por exemplo, madeira, folha, a seiva, os frutos, tudo isso cresce na natureza, né? Então, vegetal é essa extração, é a coleta de recursos vegetais que crescem na natureza. O que é o extrativismo animal? Animal é a caça e a pesca. Então, é a gente caçar e a gente pescar. A gente está exercendo aí o que nós chamamos de extrativismo animal. E o que é o extrativismo mineral? O extrativismo mineral é a retirada de recursos minerais também da natureza. Então, quem são esses recursos naturais? Petróleo, a areia, o ouro, o ferro, o carvão, entre outros. Então aí, pessoal, a gente consegue entender direitinho a diferença entre esses 3 tipos de extrativismo. O vegetal, ele vem, a palavra vegetal lembra a gente, plantas, folhas, seivas, frutos. O extrativismo animal seria a caça e a pesca, caçar e pescar, tá? E o extrativismo mineral, ele é a parte que a gente retira os minérios. Então, a gente retira a areia, a gente retira o ouro, a gente retira o petróleo, a gente retira o carvão, tá? Quando a gente vai ali para Belo Horizonte, a gente vê muito, né? Esse extrativismo em ação, né? Esse extrativismo mineral em ação. Aqui na nossa região, aqui Campos Gerais, Campo do Meio, esse extrativismo mineral a gente não vê. Mas a gente vê aquelas máquinas gigantes tirando as pedras, né? Nessas regiões ali. Eu falo Belo Horizonte porque eu não conheço muito o Brasil, pessoal. Mas eu me lembro que indo por lá, indo ali para Inhotim mesmo, ali virando para Brumadinho, a gente vê muito essa coleta, né, desses recursos minerais, ok? Então, pessoal, vamos começar a leitura ali da apostila. Eu não vou virar o celular não, senão tem que parar o vídeo, aí demora muito. Então eu vou fazer a leitura aqui. Vocês me acompanham daí de casa, tá? Então estamos na página 16, extrativismo. No campo também se desenvolve o extrativismo,
que é a atividade de extrair ou coletar recursos diretamente da natureza. Não se esqueçam, pessoal, o extrativismo foi a primeira atividade econômica que o homem exerceu. Antes do comércio, antes da agricultura, pessoal, antes da agricultura, o homem caçava, o homem pescava, o homem retirava as coisas da natureza. Então, o extrativismo é a atividade econômica mais antiga do mundo, ok? Então, ó, os recursos da natureza podem ser de origens animal, vegetal ou mineral. Observe as fotografias e leia a legenda. Olha a primeira fotografia. O que eles estão tirando? Hein, pessoal? Eles estão explorando o que? Estão tirando madeira. E para que serve madeira, pessoal? Olha aí ao redor da casa de vocês. Olha todos os objetos que são feitos de madeira. Tem casas que são feitas de madeira. Olha aqui o meu teto, aqui vocês enxergam, ó. Ele é de madeira. A minha mesa é de madeira. Eu tenho uma estante aqui na minha lateral de madeira. A minha porta é de madeira. A cama que meus cachorros estão é de madeira. Então a gente tem inúmeros objetos que são feitos de madeira. E essa madeira, ela faz parte do quê? Do extrativismo vegetal, que é a retirada de madeira do meio ambiente, ok? Então vamos fazer a leitura aí da legenda. A exploração da madeira é a principal atividade extrativista vegetal do Brasil, no Brasil. Na foto, a extração de eucaliptos em Porto Seguro, Bahia, em 2018. Indo aqui para Alfenas, pessoal, tem, né? Tem uma plantação de... Aqui a gente vê o extrativismo vegetal. Aqui indo para Alfenas tem uma plantação de eucaliptos que é com essa finalidade, né? De cortar para poder produzir móveis, objetos, para queimar, né? Quem tem fogão a lenha, né? Usa para queimar. Então, aqui mesmo, perto da gente, a gente consegue ver esse tipo de extrativismo, tá? O segundo aí, isso daqui, pessoal, essa segunda imagem, ele tá procurando caranguejo, tá? Gente, não é caranguejo, tem gente que fala que é caranguejo, não tem o i no caranguejo, viu? Então, essa extração, isso daí faz parte do extrativismo animal, porque ele tá caçando, pessoal. É um tipo de caça, né? Caça, aqui tá falando pesca? Não sei, pesca? Eu pensava que era uma caça, eu achava que eles estavam caçando, mas aqui na apostila tá falando pescando, vamos ler? A pesca do caranguejo é porque eu associava que eles ficam lá catando, cara. Então eu imaginei que isso fosse caça, mas, né? A pesca do caranguejo é um exemplo de atividade extrativa animal, especialmente para o consumo humano. Na foto, pescador de caranguejo em Paranaguá, Paraná, 2016. Então, a primeira imagem, extrativismo animal. A segunda imagem... Não, peraí, eu falei errado, desculpa. A primeira imagem, extrativismo vegetal. A segunda imagem, extrativismo animal. E por último, vai ter uma imagem do extrativismo mineral. Olha aí, o carvão mineral é usado na produção de energia elétrica e aço. Na foto, extração de carvão mineral em Treviso, Santa Catarina, 2016. Galerinha, a gente tem que perceber que o extrativismo ele é muito importante, porque quando a gente fala do extrativismo vegetal e do extrativismo mineral, a gente recolhe muita matéria-prima para objetos, para coisas que a gente usa no nosso dia a dia. O extrativismo animal está mais ligado aí ao consumo, né? A alimentação. Porque quando a gente fala de caçar e pescar, a gente caça e pesca para nos alimentar. Mas o extrativismo, tanto o vegetal quanto o extrativismo mineral, eles são muito usados para fazer objetos, para matéria-prima. Então, por exemplo, a areia.
A areia faz parte do extrativismo mineral. Para que serve a areia? Vocês já pensaram nisso? O que dá para fazer com areia? O vidro, pessoal. O vidro é feito de areia. Então, por exemplo, o petróleo, olha quanta coisa o petróleo faz. O petróleo, a gente acha ele sólido, líquido, gasoso. Então, o petróleo, desde o botijão de gás até o asfalto lá das rodovias, tudo isso é petróleo. E muitos outros muitas outras coisas que a gente poderia também extrair da natureza, né? Então, por exemplo, quando a gente fala ali, por exemplo, do aço, os portões, né, pessoal, são feitos de aço, né? Eu tô olhando aqui o ferro, né? O petróleo, foram os que eu falei, né? Então, a gente usa muito como matéria-prima dos objetos que nos rodeiam, tá? Então, olha aí, pessoal, a importância do extrativismo para nós. Essa atividade econômica tão antiga, a primeira atividade econômica do mundo, tá bom? Olha como ela é importante para nós. Então, aqui embaixo tem uma perguntinha: no município onde você vive, é realizado alguma atividade extrativa e qual? Bom, pessoal, aqui para nós, aqui perto de Campos Gerais, Campo do Meio, eu acredito, se eu tiver errado, vocês me corrijam, tá? Os papais podem me corrigir. Eu acredito que a gente só não tem aqui perto o extrativismo mineral mesmo. Mas o animal e o vegetal, caçar, pescar, madeira, frutos, a gente tem. A gente só não tem mesmo aqui bem próximo a nós esse extrativismo mineral, tá? Então, virando aí página 17, você sabia? É necessário preservar o ambiente e tudo que ele nos oferece, fiscalizando a exploração dos recursos naturais para que os seres vivos possam viver com qualidade. Sendo assim, é preciso utilizar os recursos naturais de maneira sustentável, preservando para o futuro. Meus amores, quando a gente fala de recursos naturais, os recursos naturais é tudo aquilo que vem da natureza. E eles são finitos, eles têm fim. Então, o que acontece? Se a gente ficar extraindo, vai acabar. Então, o ser humano, ele tem que entender que o extrativismo é importante e necessário, sim. Só que ele tem que ser feito com cautela e com respeito à natureza. E para isso, pessoal, a gente fala muito em sustentabilidade. E a gente fala também, pessoal, em quê? Em proteção ambiental. Quando eu penso em sustentabilidade, pessoal, eu tenho que pensar assim: será que eu tenho necessidade de comprar tal coisa? Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma mesa que tá boa, uma mesa de madeira boa, não, mas eu encabulo, eu quero uma nova. Será que eu tenho necessidade? E a sustentabilidade? Nossa, o que eu tive que extrair da natureza para ter aquele objeto? Será que é necessário? Então eu tenho que pensar que os recursos naturais, eles vão acabar. Se eu não preservar, se eu não ajudar a cuidar, isso, pessoal, comprar, a gente tem que comprar. Só que o que eu tô falando aqui? A gente tem que tomar cuidado para não comprar sem necessidade, porque tudo que a gente pega tá vindo lá da natureza. Então é necessário que as coisas sejam utilizadas com cautela e de acordo com as nossas necessidades, tá? E a gente hoje tem algumas ONGs que trabalham nessa parte de proteção ambiental para que o ser humano não tire, não mate, não destrua sem necessidade. Então a gente vê aí quantos animais que estão em extinção por causa do ser humano, por causa desse extrativismo animal, dessa loucura do ser humano de tirar, de pegar para ele, de vender, de ganhar dinheiro. Então a gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, para que nós não sejamos gananciosos e também não comprar sem necessidade. Porque, pessoal, às vezes você fala assim: ah, quero um celular novo. Celular novo, nada dele é da natureza.
Tudo dele é da natureza. Inclusive, pessoal, para se fabricar um celular, gasta-se mais de 20 mil litros de água. Um celular. Então, tudo que a gente for comprar a partir de hoje, a gente vai pensar assim: será que realmente eu preciso disso? Será que tem necessidade? Então, pessoal, eu aposto com vocês que a maioria das coisas que a gente compra, que vocês compram, não é por necessidade, é por querer. Então, vamos pensar um pouco no meio ambiente. Vocês são o futuro do Brasil, vocês são o futuro do planeta. Se a gente não começar a mudar isso agora, pessoal, o planeta não tem futuro. Então, quem vai mudar? São vocês. Vocês são o futuro. Então, vamos ter cautela aí quando a gente for comprar, tá bom? Então, eu vou dar uma parada por aqui. Aí eu volto fazendo a leitura aqui do lápis na mão da página 17, combinado?